forte aquele que vive, aquele que reina e aquele que nos trouxe até este lugar. Sente um pouquinho no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Nós temos já exemplares do pão diário. Quem já adquiriu o pão diário? Levanta sua mão para eu te ver. Amém? Olha, vamos lá, igreja, vamos ler a palavra todos os dias, uma porção de Deus para cada um de nós. Pão diário, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Salmo 34, 8. Amém? Ali fora nós temos esses exemplares. Os irmãos aí da recepção vão estar te atendendo. Na terça-feira nós estaremos aqui às 6 da manhã para estarmos orando a Deus, buscando ao Senhor. Estamos passando um tempo que eu penso que já estamos para oração, né? Nós estamos no tempo em que o Senhor já bate as portas, amém? Deus está mandando o seu Filho de volta e nós precisamos estar preparados para isso. E a oração é a chave daquele que tem a vitória, amém? Nós estamos no ano, falando esse mês sobre conquistas pela fé. E esse ano é o ano da conquista. O que você quer conquistar pela fé? Uma saúde inabalável, uma saúde física, aonde você esteja bem, uma saúde emocional, onde você seja equilibrado, uma saúde espiritual, onde você tem a certeza e carrega a presença de Deus na sua vida. O que você quer conquistar? Coloque diante do Senhor, amém? Na quinta-feira, aí as grandes conquistas pela fé. Na quinta-feira, às 19h30, nós estaremos falando novamente sobre as conquistas pela fé, ou as grandes conquistas pela fé. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Amém. Se conecte mais uma vez ao Senhor. Eu sei que alguns já estão conectados desde quando entraram aqui. Mas esse é o momento em que o Senhor quer falar aos nossos corações. Existe um Deus que olha por nós. E essa noite Ele te trouxe até aqui. Ele não te trouxe em vão. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nos submetemos à Tua santa e gloriosa palavra. Nos colocamos diante de Ti, Pai, como filhos do Senhor, que obedecem à Tua palavra e somos submissos a tudo aquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fique à vontade entre nós. Que o Teu amor, que a Tua graça, que o Teu favor nos alcance nessa noite, através da Tua palavra, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, que separa a alma do espírito. Nós queremos, ó Pai, a Sua presença em nossas vidas, e para isso abrimos o nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus, querido. Também quero saudar os irmãos que estão nos vendo pelo YouTube nessa hora, tá? A minha amada esposa está assistindo lá em Nova Viçosa com meus filhos, mais os meus sogros e algumas pessoas. Um abraço aí para Nova Viçosa e para todos aqueles do Brasil que estão assistindo e que vão assistir depois, né? Você diga assim para o seu irmão: obrigado. Obrigado pelo quê, pastor? Obrigado por ser igreja conosco. Obrigado por fazer parte da família de Deus. Obrigado porque somos uma unidade, temos um só Deus, um só Senhor, um só Pai, um só Espírito, e estamos aqui por causa dele, amém? Glória a Deus. E eu queria falar um pouco sobre essa conquista pela fé. Nós tivemos uma mensagem sobre Abraão, falando sobre a fé que Abraão teve, pela obediência que ele teve a Deus no momento em que Deus o chamou para sair de um lugar, para sair de uma terra onde ele estava estabilizado. Abraão, a palavra diz que ele era um homem rico, um homem temente a Deus, um homem que estava estabilizado nas suas finanças, que tinha uma boa família,
que tinha empregados, mas Deus o chama para um lugar a qual ele nem sabia para onde ele ia, e ele obedece. Depois vem seu filho Isaac. Adilson até citou aqui a persistência de Isaac. Isaac passou por muitas dificuldades, mas sempre confiando e acreditando nas promessas do Senhor. A chave dessa noite é: seja persistente, seja constante, seja alguém que ama a palavra do Senhor, independente do que você está passando, pois a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, ou segundo o seu chamado. Queria abrir a palavra do Senhor com você. Aperta o seu cinto. A nave vai decolar. E depois que decolar, já era, tá? Não tem paraquedas. Mateus, capítulo 7. Mateus 7, a partir do verso 13. Vamos ler 2 versículos agora. Diz assim: entrem pela porta. Entrem pela porta. Amém, igreja? A estrada que conduz à destruição é ampla, é larga, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, diga estreita, e o caminho difícil, são poucos os que o encontram. Diga assim: eu encontrei. O difícil é continuar nessa porta estreita. Nós estamos falando de um ano de conquista, e muitas vezes a gente tem a percepção de que estamos pregando algo que você precisa prosperar, você precisa crescer. Nós precisamos entender que Deus nos chama para prosperar e crescer em todas as áreas de nossas vidas. Não é uma teologia de prosperidade onde a igreja, a palavra do Senhor está prometendo algo para você, no sentido: se você vier, você vai prosperar, se você vier, você vai crescer. Isso nós não vamos pregar aqui. Nós vamos pregar que há um caminho, há uma porta, que ela é difícil. Há um caminho, uma porta que é estreita. Há um caminho, uma porta que poucos o encontram, e poucos permanecem. João capítulo 10, versículo 9 vai dizer que o próprio Jesus fala assim: eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por essa porta, salvar-se-á. Você vai entrar e vai sair, vai achar pastagem, vai achar o que comer, vai achar alimento espiritual. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ser alimentado espiritualmente. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que há um tempo de conquista para a sua vida. Há um tempo de sair da inércia, de sair do lugar onde nós estamos parados, para vivermos promessas que Deus tem para nós. Na palavra do Senhor, desde o início, queridos, desde o início, vai dizer que homens, pela fé, conquistaram, mas eles saíram do lugar onde estavam, para ir para o lugar onde Deus os chamou para estarem. Foram homens corajosos, homens e mulheres que decidiram mudar, sair do lugar de inércia. Deus tem várias promessas para muitas pessoas, ou para todas as pessoas aqui, amém? Para mim, Ele tem promessa na minha vida, mas isso só vai acontecer se eu e você sairmos do lugar de inércia, sairmos de um lugar aonde nós estamos estacionados e achando que Deus vai fazer por nós. Diga assim: Deus vai fazer o impossível
O possível é comigo. O possível é com você. Aquilo que você precisa fazer, você precisa fazer. Jesus chegou diante de um lugar onde estava um morto chamado Lázaro. Jesus tinha poder, sim ou não? Jesus tem poder, sim ou não? Jesus pode todas as coisas. Ele poderia chegar e falar assim: olha, pedra, saia deste lugar. Lázaro, saia para fora. Sim ou não? Mas o que ele disse? Você precisa fazer a sua parte. Faça a sua parte. Tire a pedra, role a pedra, porque eu faço um milagre na sua vida. Deus tem milagre para cada um de nós aqui, na vida física, emocional, espiritual. Mas o que Deus tem é muito mais além do que isso para nós. Ele tem uma porta, e essa porta leva a uma salvação eterna. Sabe o que nós experimentamos aqui um pouquinho? Dessa presença? Tem muito mais para nós. Não só aqui nessa vida, mas numa eternidade. Amém? Os versículos seguintes diz assim, de Mateus 7. A árvore e seus frutos. Versículo 15. Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores ou esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, ou os que praticam iniquidade. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém ou misericórdia? Amém, irmão. Você construiu sobre a rocha, então é amém. Aqui nesse sermão, Jesus fala de três episódios, três situações que parecem diferentes, mas na verdade essas três situações, elas se costuram, elas se complementam, e ele está falando basicamente da mesma coisa, de uma coisa que nós precisamos entender como igreja do Senhor. Nós precisamos nos esforçar. A palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus, desde o tempo de João Batista, é tomado por força. E aqueles que usam dessa força se apoderam desse reino. Então, nessa primeira parte, ele está falando de pessoas que dão maus frutos, pessoas que aparentemente estão trabalhando para o Senhor, que estão fazendo a obra de Deus, mas os seus frutos não são bons. Mateus 7:1, mesmo capítulo 7, vai dizer que nós não devemos julgar ao próximo, porque na mesma medida que julgamos, seremos julgados. Mas aqui ele está dizendo: vocês podem reconhecer, olhar para uma pessoa por seus frutos. Certa feita, Jesus estava passando em um local e ele avistou uma figueira cheia de folhas. Estava linda a figueira. Aparentemente
dando os seus frutos, aparentemente fazendo o seu papel, e Jesus chega até a figueira. A palavra nos garante que naquele tempo não era tempo de dar figos, e Jesus chega para ver o que estava acontecendo, e quando ele chega, aquela figueira não tinha um fruto. Ela estava vivendo de aparência. Quantas pessoas que se dizem cristãs, mas vivem num tempo de aparência, e quando o Senhor chega para pegar esses frutos, e é por isso que Jesus está dizendo: pelos frutos os conhecereis, por aquilo que eles estão praticando. Essas 3 mensagens de Jesus no Sermão da Montanha vai nos dizer que a nossa prática vai revelar quem nós estamos servindo. A nossa prática vai revelar quem é o nosso Deus. A nossa prática vai revelar a quem nós somos servos e a quem nós devemos honra. No segundo episódio que Jesus fala, ele fala de falsos profetas. Pessoas que talvez falam bem, talvez se vestem bem, talvez enganam bem, porque falsos são aqueles que enganam, e com discursos que vêm para amaciar o nosso coração. Porque eu não sei se você já reparou, o ser humano ele tem essa facilidade para poder ir atrás daquilo que amacia o nosso ego, que amacia a nossa alma, a nossa vontade. Mas a palavra do Senhor fala desses falsos profetas, pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra, que não tem uma prática de um cristão, que dá uma palavra, mas não cumpre, que compra, mas não paga, que vende, mas não entrega. Jesus um dia disse assim: vocês se aproximam de mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus nos chama nessa noite para arrependimento. João Batista, se tivesse vivo hoje e a igreja dele estivesse aberta, a pregação seria sempre a mesma: arrependei-vos, pois o reino dos céus já é chegado entre vós. E hoje a palavra do Senhor é: arrependei-vos, pois Jesus está voltando. É tempo de nos alertarmos para uma vida plena no Senhor, uma vida que traz o arrependimento genuíno. A palavra do Senhor diz que os frutos do Espírito é que vão evidenciar quem nós somos em Deus. E o que está no fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22? Amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria. Você está aí? Porque nós temos vivido tempos em que nós precisamos, como igreja, nos posicionar em Deus. Porque se nós queremos conquistar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos obedecer a sua voz. E obedecer não é fácil, queridos. Obedecer passa por uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida onde eu e você precisamos entrar numa porta chamada estreita, e quando vier a dificuldade, quando vier as perseguições, nós podemos dizer assim: eu estou dentro da porta estreita, eu estou fazendo a vontade do meu Pai, eu estou vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida. Quantos aqui têm a certeza que está dentro do propósito de Deus? Quantos aqui têm a certeza que andam segundo o seu chamado? Então eu posso te dizer que todas as coisas vão cooperar para te abençoar, todas as coisas vão cooperar para você conquistar, todas as coisas vão cooperar para a sua vida ser uma vida plena em Deus, todas as coisas vão cooperar para você ter uma vida abundante em Deus. Pastor, mas o que eu estou passando? É para você contar a vitória, irmão. Eu sempre falo que tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você venceu, tudo aquilo que você sofreu, ou na infância, ou na adolescência,
ou está sofrendo, Deus está tratando a sua vida para você superar e você ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Deus quer te usar, querido, mas para isso nós precisamos entender os propósitos de Deus para nossas vidas. E a porta não é larga, a porta é estreita, ela continua estreita. Talvez algumas coisas mudaram no Evangelho, talvez algumas coisas se renovaram, mas a palavra, a essência, Cristo que é o centro, não mudou. Nós estamos falando de um sermão onde Jesus pregou. O pregador dessa noite, desse capítulo, se chama Jesus. E ele não estava ali como um pregador coach para dizer: ô Bruno, você vai conquistar, você vai conseguir. Ele estava falando assim: olha, você pode conquistar, mas a porta é estreita. Nós vamos passar por vales também, nós vamos passar por dificuldades também, mas a palavra do Senhor nos garante que o próprio Jesus disse: eu vou, mas deixarei com vocês o Espírito Santo, e Ele estará com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele foi, mas o Espírito Santo está entre nós, está dentro de nós, e você precisa se posicionar, para você conquistar o que você precisa conquistar, tomando a força. O que é tomando a força? Diga assim: é abrir mão da minha vontade, para viver a vontade de Deus. Tomar o reino na força, entrar pela porta estreita, é dizer: Senhor, que não seja mais eu, mas que seja o Teu Espírito me guiando daqui para frente. Tomar o reino na força é dizer: eu até tenho vontade de fazer certas coisas, mas eu não vou fazer, porque agora quem domina a minha vida não é o meu próprio eu, quem domina a minha vida não são as minhas emoções e sentimentos, quem domina a minha vida é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Tomar o reino na força é abrir mão das minhas próprias vontades. Eu me lembro que logo quando eu assumi a igreja, uns anos atrás, eu gostava de jogar futevôlei, praticar futevôlei, e tinha muitos torneios aqui na Bahia, muitos torneios, e eu me lembrei que um dia, tinha um torneio, né, que era sábado e domingo, e eu já estava me inscrevendo. Eu tinha me esquecido que domingo era o culto, era o dia de estar aqui pregando, e que correria o risco de eu não chegar a tempo. E aí eu me lembrei: Senhor, eu estou com muita vontade, mas eu preciso abrir mão por um propósito maior. Existe um propósito maior na minha vida e na sua vida, e se você não abrir mão agora, se você não deixar o seu eu para trás, para colocar Jesus no centro da sua vida, corre-se o risco de você e as suas gerações não conquistarem aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sempre digo assim: olha, se você não quiser fazer por você, faça pelo menos para as suas gerações. Olhe para os seus filhos, para os seus netos, porque nós lemos aqui no Salmo 100, que Deus é um Deus que abençoa e é fiel a todas as gerações. E Abraão, como nós falamos domingo passado, Abraão, ele era o pai da fé, e ele era o pai de multidões, ele é o pai de multidões, porque ele obedeceu, e através dele, todas as famílias da terra são benditas. A nossa família também é bendita, porque Abraão obedeceu. A nossa família é bendita, porque Jesus obedeceu a uma morte de cruz. A Bíblia fala que ele era Deus, em Filipenses 2, mas ele não usurpou disso. Antes disso ele esvaziou de si mesmo, se tornou como servo e foi para a cruz. E Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. O que é perder a sua vida por amor de Jesus? É querer ir jogar um esporte, jogar um futevôlei, e lembrar que você tem um compromisso maior. Não há problema. Quantos aqui foram à praia hoje?
Pode ser sincero, irmão. Amém, glória a Deus pela sua vida. É isso mesmo. Não há problema nenhum você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu acho que vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar conosco aqui nessa noite. Há coisas que nós podemos deixar para conquistar. Há coisas que a gente pode deixar o nosso eu para trás, para irmos para frente, para pensarmos nas próximas gerações, para pensarmos na cidade de Trancoso, de Porto Seguro, de Arraial, de Caraíva, as cidades circunvizinhas, onde pessoas estarão vendo o Senhor agindo através da sua fidelidade, através da sua fé, através daquilo que o Senhor tem para realizar em você e através de você. Os falsos profetas, ele está falando daqueles que se vestem de ovelhas, mas na verdade eles são como lobos. Já viu como andam os lobos? Ele anda em bando, né? É matilha que fala? Acho que sim, né? E eles andam, né? Tentando encontrar uma caça, encontrar alguém. E às vezes quando você sentar numa mesa e ver algumas ovelhas, se você vê que essas ovelhas estão falando mal de outros irmãos, talvez você vai entender que ali só tem a pele de ovelha. Sabe quando faz uma rodinha para falar do outro irmão? Por que a Bíblia fala, pelos frutos conhecereis? Por aquilo que as pessoas realmente são, quando outros não estão vendo. E o terceiro que Jesus fala aqui, está em Mateus 7, 21 a 23, onde ele fala que muitos vão chamar Senhor, Senhor. O que Jesus está dizendo aqui nessa noite? Que muitas pessoas que trabalham na obra dele, que o chamam de Senhor, que profetizam no nome de Deus, que expulsam demônios, que operam milagres e maravilhas no nome de Jesus, um dia chegarão na presença dele, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Se você pensar, você vai ver que seria quase impossível uma pessoa que está profetizando, uma pessoa que está expulsando o demônio, uma pessoa que está realizando milagres, curas, maravilhas, e um dia o Senhor falar: eu não te conheço. E essa é uma reflexão para cada um de nós, porque Davi sempre falava: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, veja se há em mim algo que não te agrada, algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser mudado. Será que essas pessoas estão falando no nome de Deus, mas estão com Deus? Certamente não, porque talvez estão trabalhando na obra de Deus, mas trabalhando por causa própria, militando por causa própria, talvez por uma motivação própria, talvez porque querem ser reconhecidos por alguém, talvez porque querem status. Você está aí? Não é fácil uma palavra dessa, né? Eu sei que não é. Mas Jesus está chamando, nunca é, né? Olha aí. Mas Jesus está chamando a igreja para despertar, para conquistar. Nós precisamos entender, obedecer, pela fé, nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar acreditando na palavra de Deus. A Bíblia fala: aquele que pratica a palavra. Ele fala de dois tipos de homens: o homem sábio, que está ali construindo a sua casa sobre a rocha, e fala de um homem tolo que construiu a casa sobre a areia. É uma história para você entender. É como se esses dois homens estivessem próximos um do outro, e eles começassem juntos a construir.
Mas você sabe que construir uma casa sobre a rocha precisa de muito mais trabalho. Precisa de fazer uma fundação, precisa de cavar, precisa de trabalho, precisa de uma talhadeira, precisa aprofundar as raízes, aprofundar para que você possa fazer uma boa estrutura. Sim ou não? E dá trabalho. Mas construir sobre areia não dá trabalho nenhum. E esses dois homens começaram a construir juntos. E em pouquíssimos meses, ou 3 meses, essa casa sobre areia já estava pronta. Mas enquanto isso, o homem estava lá cavando. O homem estava lá na talhadeira. Deixa o bichinho quieto aí, olha para cá. Tem um ratinho passando ali, fica tranquilo. É nosso amiguinho, fica em paz, tá? Eu não quero assustar as pessoas não. Deixa ele, a casinha dele. Irmão, nós estamos na selva, né? Nós estamos no mato aqui. Nós estamos tomando lugar deles, né? Mas o homem que está construindo sobre a rocha, ele está ali na talhadeira, ele está ali batalhando todos os dias. E o homem tolo, ele construiu sobre a areia, a casa dele já estava pronta, ele já estava convidando os amigos para um churrasco, para uma inauguração da sua casa. Enquanto isso, o outro ainda estava trabalhando. E essa festa acontece, essa alegria toda acontece. Mas a palavra diz que um dia vão vir ventos, vão vir inundações, o Senhor estará voltando. E como que estará essa casa? A casa do tolo, mas a casa que foi aprofundada, ela permaneceu firme. Por quê? Porque ele perseverou até o fim, entendendo que para você ficar forte, você precisa cavar, você precisa aprofundar suas raízes, você precisa entender que há um trabalho a ser feito. Quer ter filhos abençoados, você precisa gastar tempo com eles. Quer ter uma família abençoada, uma esposa abençoada, você precisa gastar tempo com eles, ou com ela. Você precisa investir no seu casamento, na sua família, no seu filho. Falar da palavra, a palavra do Senhor diz assim: medita na minha palavra dia e noite. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. A palavra será semeada. Dá trabalho. Diga assim: o meu filho não quer presente, ele quer presença. É brincadeira, ele quer presente também, mas ele quer mais a presença, tá? Os meninos aí vão. Ele quer presente também, mas ele quer mais a presença. Coloca aí para mim Mateus 6, 26, 41. E todas as vezes que nós vemos conquistas na Bíblia, tinha uma ordem de Deus, uma direção de Deus. O povo tinha que obedecer a um líder, a uma ordem. Quando eles foram conquistar Canaã, eles tinham que ir até lá a terra, espiar a terra, eles tinham que conquistar a terra, derrubar gigantes. Quando eles derrubaram os muros de Jericó, havia uma ordem. Deus podia derrubar com uma palavra, sim ou não, mas Deus falou assim: dê 7 voltas, marche, rodeie a cidade, orem, e na hora certa nós vamos gritar e os muros vão cair, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Por que você está aqui hoje? Você poderia estar em casa, você poderia estar no seu sofá, você poderia estar fazendo outras coisas, porque você entende pela fé que há um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam.
E você está aqui porque você acredita nesse Deus. E vir até aqui não deixa de ser um esforço. Alguns vieram de mais longe. Não deixa de ser um esforço. Mas você está alinhando com Deus a sua vida. Você está ensinando aos seus filhos o caminho que deve andar. Você está recebendo a palavra do Senhor. Mateus 26:41 diz assim: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto. A versão mais conhecida é: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto? Amém? Então por que a gente deixa a carne prevalecer? Porque alguns falam: não, mas a carne é fraca, né, pastor? Sim, mas o espírito está forte, ele está pronto. E a quem você está alimentando? Eu tenho que ler a palavra todos os dias? Eu tenho que orar todos os dias? Sim ou não? Quem acha que não, aí a pergunta é: por que você come todos os dias? Nós precisamos entender que há um Deus que age em nosso favor. Há um Deus que quer nos abençoar. Há um Deus que quer te fazer conquistar. Há um Deus que quer te fazer sair do lugar de inércia, para conquistar algo grande na sua vida. Talvez aqui nós estamos vendo pessoas que são profetas, missionários, homens e mulheres de Deus que vão crescer, empresários. Mas isso só poderá acontecer se nós estivermos entendendo o propósito de Deus para nossas vidas. Não há problema em prosperar, não há problema em crescer, muito pelo contrário, é isso que Deus quer. O problema é a motivação do nosso coração. O que você está construindo é para você ou é para a sua geração? O que você está construindo é para você ou é para o reino de Deus? O que você luta é por causa própria ou é para um reino maior? Por isso que a Bíblia fala: vigie. Não só orem, mas vigie. Não ceda à tentação. O espírito está pronto. A carne é fraca. Quando ele fala de carne, ele fala de alma. Talvez algumas pessoas podem pensar: pastor, você não sabe o que eu passei na minha vida. Minha vida foi muito sofrida. Eu quero te dizer uma coisa: não foi mais que a do meu Jesus, do que o seu Jesus. A Bíblia fala que tudo o que Ele passou, Ele sabe o que você passou, Ele sente o que você passou, e Ele está com você para você superar, para você conquistar, para você entender que Ele quer curar, transformar, libertar. Ele quer te usar. Você está disposto a isso? A abrir mão dos seus próprios planos e sonhos, dos projetos pessoais que não estão de acordo com Deus, com a vontade de Deus. Salmo 139 é um salmo que eu gosto muito. O verso 16 diz assim: tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. O que Deus está falando? Há um livro onde Ele escreveu a sua vida, todos os dias da sua vida. Você pode viver 10%, 20%, 50% ou 100% daquilo que Deus quer para a sua vida. E talvez os sonhos que você tem não sejam os sonhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida, para a minha vida? O que você pode abrir mão hoje para que o Senhor possa fazer a vontade dEle na sua vida?
Você pode ficar de pé do seu lugar? Deus nos chama para um arrependimento. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Sim, Jesus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Ô Espírito Santo, leva-nos à Tua vontade, Pai. Revela-nos a Tua vontade. Nós precisamos de Ti, Senhor. Comece a falar com o seu Deus. Comece a fazer como Davi, que perguntava: Senhor, sonda o meu coração. Só o Senhor tem poder para sondar corações. Então sonda o meu coração. Veja se há em mim algo que não condiz com a Tua palavra. Algo que eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado. Esse é um ano de conquista, um ano de colheitas, mas nós vamos colher somente aquilo que nós estamos plantando. E talvez seja o dia, hoje seja o dia, agora seja a hora de você largar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, de você se humilhar diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. O que evidencia um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é curar no nome de Jesus, não é fazer milagres, não é expulsar demônios. O que evidencia Jesus na vida de alguém são os frutos do Espírito. Como você trata a sua esposa na sua casa, como você trata o seu esposo, como você se relaciona com seus filhos, como você trata seus empregados, como você vai para o seu trabalho, como você respeita o seu patrão. O que evidencia é amor, longanimidade, domínio próprio, bondade, mansidão. Isso tudo é tomar a força. Isso tudo é dizer: Senhor, eu estava até com vontade, mas eu sei que essa não é a Tua vontade. Eu abro mão, porque eu quero continuar na porta estreita, porque eu quero cavar a minha casa, a minha vida sobre a rocha que é Jesus. Eu quero aprofundar as minhas raízes no Senhor. Antes de crescer para cima, eu quero crescer para baixo, porque quando eu crescer para cima, as inundações, as tempestades, os intempéries, as intempéries, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda força contrária, elas vão bater e eu vou permanecer firme, porque eu construí minha vida não na areia, mas no Senhor. Fala com Ele o que você precisa mudar. É a mentira? É a ira descontrolada? É a prostituição? É a pornografia? É o pecadinho de estimação que ninguém pode saber? Aleluia. Comece a falar com Ele no Espírito. Seu Espírito está pronto. Diga para Ele o que você quer.
porque o espírito pronto vence a carne fraca. O espírito pronto vence o nosso eu. O espírito pronto vence as nossas próprias vontades. O espírito pronto vence a nossa vida que desagrada a Deus. Senhor, nós não queremos, ó Pai, as tuas bênçãos, se não for, ó Deus, por obediência, se não for por perseverança, se não for por estarmos alinhados com os céus. Nós queremos o Senhor primeiramente, nós queremos a vida do Senhor, que o Senhor venha estar presente em todos os momentos com a gente, os momentos a qual nós estamos em evidência, os momentos que nós estamos escondidos, aonde ninguém nos vê. Fala conosco, Senhor, nós dependemos da Tua voz.